A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente ter a oportunidade de mais uma vez meditarmos juntos na palavra de Deus, nos edificarmos e nos fortalecermos na palavra do Senhor. E eu te convido a meditarmos no Salmo 20, versículo 7 e 8, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aqui o salmista Davi está dizendo aonde nós devemos depositar a nossa confiança. Alguns depositam a sua confiança em carros, em cavalos, em recursos humanos, naturais, em forças físicas, né? Mas nós devemos confiar, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Davi era um homem de guerra, Davi liderava exércitos, né? Davi enfrentou muitas batalhas, esteve presente em muitas guerras, liderando seus homens, liderando exércitos. Então ele sabia, essa linguagem que ele usa aqui de carros, de cavalos, ele está se referindo à força de um exército. Naquela época era muito valorizado um exército ter carros, ter cavalos. Isso representava um poder, né? Isso representava uma força a mais que o exército tinha. Os exércitos que eram considerados fortes, poderosos, bem emparelhados, prontos para a guerra, eram aqueles exércitos que tinham muitos carros, muitos cavalos, muitos soldados, muitas armas e muitos exércitos e muitos governadores, reis, líderes, né, dos exércitos consideravam e depositavam nisso a sua confiança. Eles se viam fortes, né, se viam prontos para guerrear, se viam como prontos para vencer aqueles exércitos que tinham todas essas coisas, carros, cavalos. Eles se achavam suficientes, eles se achavam bons, eles se achavam prontos para a guerra, prontos para a batalha. Mas Davi, embora fosse um homem de guerra e embora entendesse a importância de ter tudo isso, ele sabia que quem garantia a vitória era Deus, que quem garantia a vitória nas batalhas, nas guerras, não era o arsenal que o exército possuía, não era a força humana, né? Não era a força de equipamentos que o exército possuía, mas quem garantia a vitória era Deus que garantia a vitória. E a gente vê isso em todo o decorrer da história de Davi. Se a gente parar para ler, para ver a vida de Davi, a gente vê que ele teve sim grandes vitórias, que ele foi um grande conquistador, que ele subjugou todos os seus inimigos, que o seu exército, né, era um exército vencedor, era um exército que vencia todas as batalhas, a maioria das batalhas que enfrentava. Mas a gente vê que Davi não colocava a sua confiança em carros, em cavalos, nos soldados, nas armas que ele tinha. A gente vê que Davi seguia esse padrão. Ele perguntava para Deus: Deus, eu devo ir? Deus, eu devo perseguir esse inimigo? Deus, eu devo entrar nessa batalha? Eu devo entrar nessa guerra? E ele sempre consultava Deus. E a gente vê que muito mais preocupado do que em fortalecer o seu exército com armas, ele era preocupado em obedecer a Deus. Ele tinha um coração adorador, ele tinha um coração que confiava no Senhor, ele tinha um coração que é humilde, né? Embora tivesse um exército forte, sim, embora fosse um soldado reconhecido, né, como um homem valente, como um homem de guerra, ele não se apoiava nisso para tomar as suas decisões, ele não se apoiava nisso para enfrentar um inimigo. Ele consultava o Senhor vai estar comigo, a sua presença vai estar comigo. Era isso que Davi se preocupava, era isso que Davi zelava, era isso que ele priorizava. E meus irmãos, na nossa vida não pode ser diferente. Nós somos homens naturais, né? Nós somos seres humanos, nós vivemos num mundo físico, num mundo material, e nós somos tentados todos os dias a confiar
nas nossas forças. Nós somos tentados todos os dias a confiar nos carros e nos cavalos, né? A fortalecer ali o nosso exército com armas físicas, né? A nos fortalecermos, a nos armarmos, a estarmos munidos de coisas físicas. Nós somos tentados a fazer isso. Nós somos tentados a confiar mais naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga, né? Naquilo que a gente tem como segurança, como confiança. Carros, cavalos, era algo que os exércitos tinham como confiança, tinham como segurança, né? Tinham como firmeza para enfrentar uma batalha. E às vezes a gente entra nas batalhas da nossa vida e às vezes a gente enfrenta guerras confiando nos carros e nos cavalos, confiando em recursos humanos, em coisas que a gente tem aqui no mundo físico, no mundo material, e se esquece do principal, e se esquece que quem garante a nossa vitória é o Senhor, e se esquece de perguntar a Deus: eu devo entrar nessa batalha? Deus, humanamente falando, eu até tenho recursos para enfrentar isso, eu até tenho recursos para combater isso, mas o Senhor vai estar comigo, mas a tua presença vai estar comigo. Tem um salmo que diz que o Senhor é aquele que nos livra da angústia, porque vão é o socorro do homem. E irmãos, nós temos que entender isso. As forças humanas, os recursos humanos, eles são vão, né? Eles não servem para nada se o Senhor não for conosco, se a presença do Senhor não for conosco. E Davi aqui faz um contraponto, né? No versículo 8, ele diz assim: eles se encurvam e caem. Ou seja, aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, se encurvam e caem. Mas nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aqueles que confiam no Senhor se mantêm de pé. Aqueles que confiam no Senhor, que estão firmados no Senhor, se mantêm de pé. Aqueles que confiam em recursos humanos são passageiros, né? São coisas vulneráveis, são coisas que amanhã, depois podem acabar, podem oscilar, mas o Senhor não, o Senhor permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Então nós estamos aí iniciando um novo ano, né? Cheio de novas oportunidades, cheio também de novos desafios, e o que a gente precisa manter sempre firme na nossa mente é a confiança no Senhor. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso amparo. A gente precisa se preocupar, priorizar em nos fortalecermos no Senhor, em nos fortalecermos espiritualmente, né? Em saber que dele que vem a nossa vitória, dele que vem a nossa força. Tudo isso, né? Tudo o que a gente conseguiu humanamente falando é importante, sim, né? A gente não está desprezando, mas não é nisso que a gente deve depositar a nossa confiança. A nossa confiança tem que estar firmada no Senhor. E eu acredito que Davi fala isso também para que o próprio exército dele veja e entenda. Às vezes, quando o exército dele ia enfrentar um outro exército aparentemente mais forte, aparentemente mais poderoso, Davi precisava lembrá-los: olha, eles podem vir com carros, eles podem vir com cavalos, mas nós temos o que eles não têm. Nós temos o Senhor do nosso lado, nós temos a força do Todo-Poderoso, né? Como Ezequias falou, com eles está o braço de carne, mas do nosso lado está a mão do Senhor, está a força do Senhor Todo-Poderoso. Então Davi precisava lembrar o exército dele, que os outros exércitos aparentemente poderiam ser muito fortes, mas que diante do poder de Deus eles seriam aniquilados, que toda a força deles, que todo o poder deles seriam aniquilados diante da força que o exército de Israel carregava. E a gente precisa lembrar isso também para nós, porque às vezes nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos inimigos que diante de nós são muito fortes, estão muito bem emparelhados, estão muito bem equipados, né? Possuem um arsenal muito forte para nos atacar, mas a gente precisa lembrar que conosco está o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e que diante da força dele em nós, né, da presença dele em nós, o inimigo será aniquilado. Então que a gente sempre entenda, que a gente não haja por vista, né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé.
né? A palavra de Deus diz que a gente não vive por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê, né? Que a gente não anda por vista, mas a gente anda por fé. Então a gente precisa entender isso, que às vezes forças humanas, recursos humanos são aniquilados diante do poder de Deus, e a gente precisa se fortalecer mais e mais no Senhor. Não depositar a nossa confiança em carros e em cavalos, mas no Senhor, no nosso Deus, no Todo-Poderoso. Que o Senhor continue te guardando, te abençoando, abençoando sua casa, sua família, e que você possa se fortalecer cada dia mais no Senhor, em nome de Jesus.